Seção 88. 29 de maio de 1982. Ra, eu sou o Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. Questionador, você poderia primeiro, por favor, me dar a condição do instrumento? Ra, o déficit de energia do complexo físico é considerável neste espaço-tempo. Tem havido também uma significante perda das energias vitais. Entretanto, estas energias ainda estão bem dentro da distorção que vocês podem chamar de força. Questionador, de todas as coisas que você mencionou antes para a revigoração destas energias, neste espaço-tempo em particular, qual seria a mais apropriada para a revigoração de ambas estas energias? Ra, como você nota, existem muitos fatores que contribuem para o auxílio das distorções de força e aprimoramento das distorções na direção da fraqueza neste instrumento. Nós sugerimos a cada um que aquelas muitas coisas que têm sido aprendidas sejam conscienciosamente aplicadas. Nós ressaltaríamos uma distorção física para discussão. Os servos da quarta densidade negativa, que visitam seu grupo neste momento, estão energizando um complexo de certa forma severo de desequilíbrios nos apêndices manuais deste instrumento e, a uma menor extensão, aquelas distorções da região torácica. Nós sugerimos que cuidado seja tido se abstendo de qualquer uso desnecessário destes apêndices. Já que este instrumento não vai apreciar esta sugestão, nós sugerimos a discussão apropriada. Questionador, eu suponho, a partir disto, que nosso companheiro da quinta densidade negativa ainda está em descanso. Isto está correto? Ra, seu companheiro de quinta densidade não está acompanhando vocês neste momento, entretanto, ele não está descansando. Questionador, o incensário que nós arrumamos está ok? Eles se acabam antes do final da sessão. Seria melhor se não se acabassem antes do final da sessão? Ra, a nova configuração do incensário é bem útil aos padrões de energia mais sutis que cercam estes trabalhos. Seria útil ter uma quantidade de incenso queimando continuamente. Entretanto, a dificuldade está em prover isto sem sobrecarregar este ambiente com a quantidade de fluxo de fumaça e produto físico da combustão, tendo que escolher entre permitir o incensário terminar sua queima e ter uma abundância exagerada de fumaça. Nós sugeriríamos o primeiro como sendo mais útil. Questionador, o instrumento mencionou o que ela se refere como vazamento, ou ficar ciente, algumas vezes durante estas sessões, da comunicação. Você comentaria sobre isso? Ra, nós temos o complexo mente-corpo-espírito do instrumento conosco. Na medida em que esta entidade começa a acordar do berço metafórico da experimentação da luz e atividade em nossa densidade, ela está começando a ficar ciente do movimento do pensamento. Ela não entende estes pensamentos mais que uma criança de sua terceira densidade poderia entender as primeiras palavras que ela percebe. Deve ser esperado que a experiência continue e é uma consequência apropriada da natureza destes trabalhos e do método pelo qual este instrumento se colocou disponível para nossas palavras. Questionador, o instrumento mencionou uma repetição da necessidade de ir ao banheiro antes desta sessão. Isto é por causa da energia vital baixa? Ra, é parte da causa do nível de energia diminuído. Esta entidade tem sustentado um nível de distorção que vocês chamam dor, que poucas entre suas pessoas experienciam sem esgotamento significante das energias. De fato, a estabilidade da entidade é notável. Entretanto, a entidade tem, dessa forma, se tornado esgotada e, além disso, tem sentido outras distorções tais como aquelas por uma variedade de experiências acentuadas, pois esta é uma forma de balancear a experiência. Introspectiva da dor física. Devido à preocupação com esta entidade, tais atividades foram desencorajadas. Isto tem esgotado ainda mais a entidade. A vontade de se dispor ao serviço ao Criador, através dos meios de oferecer si mesma como instrumento nestes trabalhos, portanto, tem dado uma oportunidade para testar determinação. Esta entidade usou alguma energia vital para abastecer e revigorar a vontade. Nenhuma energia física foi usada pelo instrumento, mas as energias vitais foram tocadas, de forma que esta entidade possa ter a oportunidade de mais uma vez conscientemente escolher servir ao Uno Infinito Criador. Questionador, o pequeno cristal que o instrumento usa sobre si durante a sessão é de algum benefício ou detrimento? Ra, este cristal é benéfico desde que aquele que o carregou esteja funcionando de uma maneira positivamente orientada. Questionador, quem carregou o cristal?
Este cristal foi carregado para uso por este instrumento por aquele conhecido como Neo. Questionador. Seria um infringimento da primeira distorção nos dizer se ele está ainda funcionando de uma maneira positiva, não seria? Nós percebemos que você respondeu sua própria pergunta. Questionador. Nosso editor solicita fotos para o livro, A Lei do Uno, que será impresso em breve. Você comentaria sobre a recomendação, benefício ou detrimento, mágico ou não, de nós usarmos fotos desta configuração em particular, do instrumento e dos acessórios no livro? A recomendação prática de tal projeto é completamente um produto de sua discriminação. Existem considerações mágicas. Primeiramente, se fotos forem tiradas de um trabalho, a imagem visual deve ser aquilo que é, ou seja, está bem que vocês fotografem apenas um trabalho real e nenhuma imitação ou substituição de qualquer material. Não deve haver distorções que este grupo possa evitar mais que nós iríamos querer distorções em nossas palavras. Em segundo lugar, não é aconselhável fotografar o instrumento ou qualquer porção do quarto de trabalho enquanto o instrumento estiver em transe. Este é um contato de banda estreita e nós desejamos manter energias elétricas e eletromagnéticas constantes quando suas presenças forem necessárias, e de nenhuma forma presentes, quando não forem. Questionador. Desculpe. Continue. Se você queria continuar, continue. Se não, eu perguntarei uma questão. Nós queríamos declarar, em terceiro lugar, que uma vez que o instrumento esteja ciente que a sessão de fotos será realizada, que durante a sessão de fotos, quer seja antes ou depois do trabalho, ao instrumento deve ser solicitado que continuamente responda a fala, assim assegurando que nenhum transe esteja iminente. Questionador. A partir do que você me disse, então, eu planejei o seguinte: nós iremos, depois que uma sessão estiver completa e o instrumento estiver acordado, antes de mover o instrumento, fazer o instrumento continuamente falar conosco enquanto eu tiro fotos da configuração na qual o instrumento está agora. Em adição a isto eu tirarei algumas outras fotos do instrumento no outro quarto, e provavelmente de nós mesmos também, apenas por fotos adicionais nossas, como solicitado pelo editor. Este seria um preenchimento deste requerimento otimizado ou um dos otimizados? Sim. Nós solicitamos que qualquer fotografia diga a verdade, que elas estejam datadas e brilhem com clareza, de forma que não exista sombra de nada além da genuína expressão que pode ser oferecida àqueles que buscam verdade. Nós viemos como humildes mensageiros da lei do Uno, desejando diminuir distorções. Nós solicitamos que vocês, que têm sido nossos amigos, trabalhem com qualquer consideração tal como a discutida acima, não com pensamento na remoção rápida de um detalhe desimportante, mas, como em todas as formas, tratem tal como outra oportunidade para, como o adepto deve, serem vocês mesmos e oferecerem aquilo que está em e com vocês, sem nenhum tipo de pretensão. Questionador. Obrigado. Eu gostaria de perguntar a você com relação à produção inicial do tarot, onde este conceito foi primeiramente formado e onde o tarot foi primeiramente registrado, onde este, o primeiro conceito? O conceito do tarot se originou dentro da influência planetária que vocês chamam de Vênus. Questionador. O conceito foi dado a... Deixe-me perguntar, você disse que se originou lá. Este conceito foi desenvolvido como uma ferramenta de treinamento para aqueles habitando Vênus naquele tempo ou foi desenvolvido por aqueles de Vênus como uma ferramenta de treinamento para aqueles da Terra? O tarot foi desenvolvido pela população de terceira densidade de Vênus a uma grande medida de seu espaço-tempo, em seu passado. Como nós já notamos, a experiência de terceira densidade daqueles de Vênus se deu bem mais profundamente e harmoniosamente com o que você chamaria de relacionamentos com outros selves, trabalho de transferência de energia sexual e pesquisa filosófica e metafísica. O produto de muitas gerações de trabalho, sobre o que nós concebemos como sendo a mente arquetípica, produziu o tarot que foi usado por suas pessoas como um auxílio de treinamento para desenvolvimento da personalidade mágica. Questionador. Eu farei uma suposição de que aqueles da terceira densidade de Vênus, que foram os primeiros a penetrar parcialmente o véu, colheram informação com relação à natureza da mente arquetípica e ao processo do véu e, a partir disto, desenvolveram o tarot como um método de ensinar a outrem. Isto está correto? Isso mesmo. Questionador. Eu irei também supor, o que pode não estar correto,
que a lista presente que eu tenho de 22 nomes das cartas do Tarot não estão em concordância exata com a geração original de Ra do Tarot. Você poderia descrever o Tarot original, primeiro me dizendo se havia 22 arquétipos? Que devem ter sido os mesmos. E se eles eram os mesmos da lista que eu li para você, em uma sessão anterior, ou se havia diferenças? Como nós declaramos anteriormente, cada arquétipo é um complexo conceito e pode ser visto não apenas por indivíduos, mas por aqueles da mesma influência planetária ou racial, de formas únicas. Portanto, não é informativo reconstruir as diferenças bem pequenas em termos descritivos entre o tarot usado por nós e aquele usado por aqueles do Egito e os descendentes espirituais daqueles primeiros estudantes deste sistema de estudo. O único grande avanço que foi realizado, após nosso trabalho em terceira densidade ter sido concluído, foi a ênfase apropriada dada ao arcano número 22 que nós chamávamos de a escolha. Em nossa própria experiência, nós estávamos cientes que tal arquétipo unificador existia, mas não demos àquele arquétipo complexo de conceitos apropriado a fim de mais eficazmente usar aquele arquétipo para promover nossa evolução. Questionador, eu farei esta declaração, com relação a meu entendimento de alguns dos arquétipos, e deixarei você corrigir esta declaração. Parece-me que o significador da mente, corpo e espírito recebe ações, em cada um deles, através da catálise. Isto produz experiência, que então leva à transformação e produz o grande caminho. Este é o mesmo processo para a mente, corpo e espírito. Os arquétipos são apenas repetidos, mas agem de uma maneira diferente como catálise, por causa das diferenças da mente, corpo e espírito. Eles produzem um tipo diferente de experiência para cada por causa das diferenças nos três. A transformação é ligeiramente diferente. O grande caminho é de certa forma diferente, mas os arquétipos estão todos basicamente fazendo a mesma coisa. Eles estão apenas agindo em três diferentes porções do complexo mente-corpo e espírito, de forma que nós podemos condensar a mente arquetípica inteira em uma forma de dizer que, ao tornar o significador um complexo, basicamente nós provemos uma forma para a catálise criar transformação mais eficientemente. Você corrigiria minha declaração, por favor? Em sua declaração, corretude está tão trançada com gavinhas do mais fundamental mau entendimento, que correção de sua declaração é difícil. Nós faremos comentários, e a partir destes comentários, solicitamos que você permita que um possível realinhamento de conceitualização ocorra. A mente arquetípica é uma porção grande e fundamental do complexo da mente, um de seus mais básicos elementos e uma das fontes mais ricas de informação para o buscador do Uno infinito Criador. Tentar condensar os arquétipos é fazer uma tentativa errônea. Cada arquétipo é um Jin-Ansik, ou uma coisa em si mesmo, com seu próprio complexo de conceitos. Enquanto é informativo mapear os relacionamentos de um arquétipo com outro, pode ser dito que esta linha de questionamento é secundária à descoberta da mais pura gestalt ou visão ou melodia que cada arquétipo significa para ambas mentes intelectual e intuitiva. Os significadores dos complexos da mente, corpo e espírito são complexos em e sobre si mesmos, e os arquétipos da catálise, experiência, transformação e o grande caminho são mais frutíferos vistos como complexos independentes, que têm suas próprias melodias com as quais eles podem informar a mente sobre sua natureza. Nós solicitamos que você considere que a mente arquetípica informa aqueles pensamentos, que então podem afetar a mente, o corpo ou o espírito. Os arquétipos não têm uma ligação direta com o corpo ou o espírito. Tudo deve ser delineado através dos níveis mais altos da mente subconsciente para a mente consciente, dali eles podem escapar para onde eles foram ordenados que fossem. Quando usados de uma maneira controlada, eles são muito úteis. Em vez de continuar além dos limites de sua declaração anterior, nós apreciaríamos a oportunidade para seu requestionamento neste momento, de forma que nós possamos responder a você mais precisamente. Questionador, eu perguntarei as seguintes questões para esclarecer possivelmente apenas o método de ensino destes conceitos, que podem me dar dicas importantes para entender os próprios conceitos. Ra usou cartas similares às cartas do Tarot para o propósito de treinamento em terceira densidade? Não. Questionador, o que Ra usou em terceira densidade? Você está ciente, em suas tentativas de visualização mágica da configuração mental, de visualizações algumas vezes bem complexas. Estas são mentais e desenhadas com a mente,
Outro exemplo bem conhecido em sua cultura é a visualização, em sua missa, da distorção do amor do uno infinito Criador chamada cristianismo, onde uma pequena porção de um de seus gêneros alimentícios é vista como sendo um homem mentalmente configurado, mas inteiramente real, o homem conhecido por vocês como Yeshua ou, como vocês chamam esta entidade agora, Jesus. Foi através deste método de visualização sustentada por um período de treinamento que nós trabalhamos com estes conceitos. Estes conceitos foram ocasionalmente desenhados. Entretanto, o conceito de uma visualização por cartas não foi pensado por nós. Questionador: bem, como o professor retransmitiu informação ao estudante com relação à visualização? O processo foi cabalístico, ou seja, da tradição oral de boca para ouvido. Questionador: então quando Ra tentou ensinar aos egípcios o conceito do tarot, o mesmo processo foi usado ou um diferente? O mesmo processo foi usado. Entretanto, aqueles que eram professores, aprendizes depois de nós, primeiro desenharam imagens no melhor de suas habilidades, dentro do local de iniciação, e mais tarde começaram a usar o que vocês chamam de cartas portando as representações destas visualizações. Questionador: os arcanos da corte e os arcanos menores eram uma porção dos ensinamentos de Ra ou isto foi algo que apareceu mais tarde? Aquelas cartas das quais você fala, foram o produto da influência daqueles da Caldeia e Suméria. Questionador: você mencionou anteriormente que o tarot era um método de adivinhação. Você explicaria isto? Nós devemos primeiro divorciar o tarot, como um método de adivinhação, destes arcanos maiores como representantes dos 22 arquétipos da mente arquetípica. O valor daquilo que vocês chamam de astrologia é significante quando usado por aquelas entidades iniciadas que entendem, se você perdoar o termo errôneo, as algumas vezes intricadas considerações da lei da confusão. Na medida em que cada influência planetária entra na rede de energia de sua esfera, aqueles sobre a esfera são movidos bem como a Lua, que se move em torno de sua esfera, move as águas de suas profundezas. Suas próprias naturezas são água, no sentido de que vocês, como complexos mente, corpo e espírito, são facilmente influenciados e movidos. De fato, esta é a própria fibra e natureza de suas jornadas e vigílias nesta densidade, não apenas serem movidos, mas instruírem a si mesmos com relação à maneira preferida de seu movimento em mente, corpo e espírito. Portanto, na medida em que cada entidade entra na rede de energia planetária, cada entidade experiencia dois influxos planetários majoritários, aquele da concepção, que tem a ver com a manifestação da encarnação física de raio amarelo, e aquele do momento que vocês chamam de nascimento, quando o ar é, pela primeira vez, aspirado pelo complexo do corpo químico de raio amarelo. Assim, aqueles que conhecem as estrelas e suas configurações e influências são capazes de ver um mapa bem amplamente desenhado do território através do qual uma entidade viajou, está viajando, ou é esperado que viaje, seja sobre o nível físico, mental ou espiritual. Tal entidade terá desenvolvido habilidades do iniciado, que são normalmente conhecidas entre suas pessoas como psíquicas ou paranormais. Quando os arquétipos são embaralhados na mistura de cartas astrologicamente orientadas que formam os assim chamados arcanos da corte e arcanos menores, estes arquétipos se tornam magnetizados pelas impressões psíquicas daquele trabalhando com as cartas, e dessa maneira, se tornam instrumentos de uma ligação entre o praticante das determinações e adivinhações astrológicas e aquele solicitando informação. Muito frequentemente, tais representações arquetípicas aparecerão de tal maneira que aparentemente terão resultados interessantes, cheios de significado na configuração para o questionador. Em e sobre si mesmos, os arcanos maiores não têm lugar justo na adivinhação mas, em vez disso, são ferramentas para o conhecimento avançado do self pelo self, para o propósito de entrar em um momento presente mais profundamente, intensamente percebido. Questionador: Ra deve ter tido digamos, programa de lições ou curso de treinamento para os 22 arquétipos a serem dados, tanto para aqueles da terceira densidade de Ra ou, mais tarde, para aqueles no Egito. Você descreveria este cenário para o curso de treinamento? Esta deverá ser a última questão completa deste trabalho. Nós achamos mais próximo de apropriado discutir nossos planos de familiarização de iniciados sobre seu próprio planeta com esta versão, em particular, dos arquétipos da mente arquetípica. Nosso primeiro estágio foi a apresentação das imagens, uma após a outra, na seguinte ordem: 1, 8, 15, 2, 9,
16, 3, 10, 17, 4, 11, 18, 5, 12, 19, 6, 13, 20, 7, 14, 21, 22. Desta forma, os relacionamentos fundamentais entre mente, corpo e espírito poderiam começar a ser descobertos, pois na medida em que se vê, por exemplo, a matriz da mente em comparação às matrizes do corpo e do espírito, pode-se desenhar certas conclusões conjecturais. Quando, eventualmente, o estudante tinha dominado estas visualizações e considerado cada uma das 7 classificações de arquétipos, olhando para os relacionamentos entre mente, corpo e espírito, nós então sugerimos consideração dos arquétipos impares, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6 e 7. Você pode continuar nesta forma para os arquétipos do corpo e do espírito. Você notará que a consideração do significador foi deixada sem par, pois o significador deve ser pareado com o arquétipo 22. Ao final desta linha de questionamento, o estudante estava começando a entender mais e mais profundamente as qualidades e ressonâncias de cada arquétipo. Neste ponto, usando vários outros auxílios para a evolução espiritual, nós encorajamos o iniciado a aprender a se tornar cada arquétipo e, mais importantemente, conhecer tanto quanto possível, dentro de sua ilusão, quando a adoção da persona do arquétipo seria espiritualmente ou metafisicamente útil. Como você pode ver, muito trabalho foi feito criativamente por cada iniciado. Nós não temos dogmas para oferecer. Cada um percebe aquilo que é necessário e útil ao self. Podemos perguntar se existem quaisquer breves questões antes de nós deixarmos este trabalho? Questionador: existe algo que nós possamos fazer para melhorar o contato ou tornar o instrumento mais confortável? Nós novamente os advertimos sobre as distorções das mãos do instrumento. A influência de quarta densidade sobre elas poderia ser inconveniente no sentido de que, se permitida proceder sem abatimento, o que vocês chamam de cirurgia será quase imediatamente necessária. Os alinhamentos estão bons. Vocês têm sido meticulosos. Nós os deixamos, meus amigos, no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando alegremente no poder e na gloriosa paz do Uno Infinito Criador. Adonai.